Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ou bem-vindo ao podcast Eco Juruá, um projeto de extensão do Etnolab, o laboratório de pesquisa em etnoecologia, conservação da natureza e ensino do Campus Floresta da Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul. A cada episódio do nosso podcast, vamos falar de temas ambientais relevantes e que afetam a vida da população que vive na região do Vale do Juruá, sempre trazendo informações com base em ciência de qualidade e convidados com muito conhecimento. Então, fica com a gente e aproveite nossa conversa de hoje. Olá, queridos ouvintes do seu podcast sobre o meio ambiente do Juruá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que estejam todos bem. Eu sou o Igor, professor da Universidade Federal do Acre, do campus de Cruzeiro do Sul, e hoje estarei por aqui batendo um papo com dois convidados super especiais. No finalzinho de 2024, nós conversamos com o professor Robert Buschbacher, da Universidade da Flórida, lá dos Estados Unidos, sobre o que rolou na COP16 de Biodiversidade, que aconteceu em novembro de 2024 em Cali, na Colômbia. E junto comigo nessa conversa está a Carla de Lácio, do Instituto Fronteiras, que é super parceira aqui do nosso projeto. Como nossa conversa foi feita pelo Zoom, em alguns momentos o Bob nos mostrou algumas imagens do evento, então pode soar um pouco estranho para quem ouve somente o áudio, mas nada que impeça a compreensão das explicações do Bob. Mas então bora lá, vem com a gente acompanhar essa nossa conversa que ficou muito legal. Bom, então a gente está aqui reunido num episódio super especial desse projeto, né, o podcast Eco Juruá. O professor Bob Buschbacher está de longe aqui para conversar com a gente, lá da Universidade da Flórida. Veio aqui trazer um pouquinho da experiência dele, que ele vivenciou agora recentemente na COP16, que foi a Convenção para a Diversidade Biológica, que ocorreu em Cali, na Colômbia. Comigo aqui está a nossa super parceira do Instituto Fronteiras, a Carla de Lácio, que é bióloga, doutoranda pela USP e é cofundadora do Instituto Fronteiras, né? E antes da gente começar esse bate-papo, né, essa exploração toda, né, essa conversa sobre como foi a COP16, eu vou perguntar já para a Carla, como que funciona esse negócio de COP, né? Você também acompanha bastante as COPs, principalmente sobre o clima. O professor Bob veio falar aqui sobre a COP da biodiversidade. Você pode explicar assim um pouquinho em linhas gerais para o nosso ouvinte, né, como que é o funcionamento das COPs? Obrigada, professor Igor. Obrigada, professor Bob, pelo convite. No Brasil, a gente tem acompanhado bastante a Convenção do Clima, né? Mas eu acho que só para a gente lembrar um pouco da onde veio, né? E qual é o lugar que a gente fala. Na ECO 92, né? Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio, saíram diversas convenções, né? E acordos que dizem respeito sobre o clima e sobre a biodiversidade, né? Então, no caso do clima, a gente tem as convenções quadro das Nações Unidas sobre o clima e no caso da biodiversidade, a gente tem a Convenção sobre a Diversidade Biológica e essas convenções, elas, né, o avanço dessas convenções, elas são discutidas nos ambientes de COP, né, que são a conferência das partes dessas convenções. E aí, no âmbito das COPs, a Convenção do Clima, ela acontece ano a ano, desde a COP 1, né, que foi 2 anos depois da ECO 92, e a conferência, as COPs da biodiversidade, elas acontecem de maneira bianual. Então, esse ano nós tivemos a COP 16 da biodiversidade e a COP 29 do clima. O ano que vem a COP 30 vai ser aqui em Belém, do Pará, né, no Brasil, e aí a COP da biodiversidade vai ser não o ano que vem, mas daqui 2 anos. Legal, Carla. Só para dizer que, primeiro, agradecer a oportunidade de conversar com você. Foi muito legal nosso tempo que passamos juntos num curso alguns meses atrás e é bom ver a continuidade de nossa colaboração. E dizer que eu nunca fui para um COP, nenhuma das convenções antes dessa, mas eu fui como parte de um grupo de pesquisadores que colabora com líderes indígenas para organizar que chamam Side Event, um evento paralelo
que foi exatamente na zona verde, que é a zona da sociedade civil. A zona azul é a parte oficial da negociação entre as partes, entre os governos. Mas a minha participação foi nessa zona verde. A gente vai conversar hoje sobre isso. Hein, Bob? Interessante. Então, assim, só para a gente entender melhor, o evento ele estava estruturado nessa zona verde, né? E também a zona azul. Essa zona verde, como você falou, você era integrante de uma comissão que atuou na zona verde e era formado pela sociedade civil. E a zona azul era para o pessoal da política, né? Representante de governo que vai fazer aquelas grandes decisões, aqueles acordos que a gente acaba vendo mais até nos jornais. É isso, né? Sim, o evento foi de 2 semanas. Eu fiquei lá apenas 5 dias. Então, e tinha muitos eventos paralelos. Em cada dia, uns 30 eventos, mais ou menos, na zona verde. Mas não é para dizer que na zona azul não tinha participação da sociedade civil, mas você tinha que ser um delegado oficial. Tinha representantes indígenas, tinha gente das ONGs, tinha gente das empresas, além das pessoas do governo, foi afastada da cidade de Cali, Colômbia, onde foi o evento. E na Zona Verde, tinha realmente três visões ou três tipos de evento. Tinha uma festival de rua, que deu o nome, o COP do povo, que isso foi uma visão do presidente Petro da Colômbia, quando ele aceitou ser anfitrião desse evento, Festival da Rua, e na oficial Zona Verde tinha da sociedade civil organizada eventos em paralelo, como na Casa de Cultura, na Casa Humboldt, várias ONGs e outras organizações locais organizaram. E nosso evento paralelo foi oficial, foi na Zona Verde, mas você tinha que registrar, tinha que se candidatar, aplicar para fazer esse evento. Foi estruturado, a gente tinha uma sala assinada que tinha um limite de 80 pessoas e estava cheio, depois não podia entrar mais gente, tinha que começar na hora certa, sair na hora certa. Então foi isso na Zona Verde, tinha parte mais flexível das organizações da cidade, realmente, que organizaram. Tinha a parte da rua e tinha a parte mais oficial, mas ainda em paralela da sociedade civil. E fora da cidade estava essa zona azul dos governos. Legal, Bob. Então, pelo que você está contando para a gente, sim, foi um evento muito grande, né? Com a participação de muitas pessoas. Você também falou de vários setores, né, da sociedade e tudo. Então, me parece que, para a gente que está ouvindo, foi um evento, assim, bastante inclusivo, né? Você teve essa percepção também, assim? Sim, muito, é interessante que o tema da conservação da biodiversidade não é mais um tema dos biólogos, é do povo, de todo mundo que interage com a natureza, desde a produtora de café até as pessoas preocupadas com a saúde. Opa, peraí, pessoal. Desculpa interromper, mas é nessa parte da conversa que o professor Bob nos mostrou algumas fotos do evento, ao mesmo tempo que ele nos explicava sobre como estava acontecendo a COP16. Mas não fica preocupado, porque é só nesse pedacinho da conversa. Tinha vários palcos de apresentação, tanto de música quanto de palestras, etc. Tinha um parque aí cheio de exposições e todo o povo da cidade. Durante 2 semanas foi uma grande festa, mas uma apreciação da biodiversidade, da importância da natureza. Tinha muitas exposições, tanto indígenas quanto de produtores. Aqui um produtor de chocolate maravilhoso. Então tinha toda uma exposição de produtores agroecológicos, mais chocolates de diferentes frutas, uma exposição só de frutas secas e uma venda, e uma
empresa comunitária que vem de todas as partes da Colômbia, mostrando seus produtos e vendendo, e a gente aproveitando biodiversidade. Aqui a compostagem. Isso foi mostrando tecnologia sustentável de agroecologia. Agora para a zona verde, sociedade civil organizada, aqui dentro da Casa da Cultura, aqui uma mapa no chão aí de diferentes regiões de Colômbia, isso iniciando um painel de discussão, como disse Igor, muito inclusivo, de diferentes perspectivas, perspectivas da juventude, aqui gente de traje tradicional, muitos líderes indígenas que participaram. Aqui um painel. Esse painel foi uma noite realmente foram 3 painéis. Foi um evento de 3 horas, finalizando com outro show de música, com diferentes perspectivas, perspectivas mais acadêmicos e técnicos, perspectivas mais dos povos e de seu relacionamento com a natureza. Líderes indígenas que falaram sobre sua relação, sua visão e seu entendimento de que é saúde, que é bem-estar e que isso tem a ver com a natureza e sua relação com a natureza. Juventude, liderança jovem. Interessante, inclusive, foi destacado a importância da afrodescendentes nas Américas para a conservação e para enriquecimento da biodiversidade. Isso foi um dos resultados da Zona Azul, do reconhecimento do papel importante da afrodescendentes. Igor, só uma pergunta para o Bob. Você tinha representantes indígenas brasileiros, da Amazônia brasileira lá? Você encontrou alguém? Sim, um membro do nosso grupo RECAM estava na Zona Azul. Eu não encontrei com ele, Tiago Parentintim. Então, certamente na Zona Azul tinha, e também eu encontrei com Irimar, estava procurando um lugar, eu conhecia melhor a cidade que eu tinha chegado antes, e ele estava procurando Caia 2, e eu encontrei com ele, e a gente, bom, conversou, e a gente viu que tinha muita diversidade das pessoas, de todos os países. O evento foi principalmente em espanhol e inglês. Às vezes tinha tradução, às vezes tinha ou inglês ou espanhol, mas certamente havia participação, sim. Pelo que você falou pra gente, Bob, até agora, deu para ver assim que teve bastante envolvimento de jovens, né? E eles chegaram a conversar sobre justiça climática. Você sente que existe um ativismo em prol da biodiversidade da juventude? Certamente tem a demanda da nova geração que a gente deixa o planeta em boas condições para eles. Então, eles enxergam ameaças à biodiversidade e ao clima, e também essa visão de justiça socioambiental. Então, eu acho que foi impressionante a amplitude de número de representantes e vozes que escutamos, de indígenas, de afrodescendentes, de jovens, representantes de diferentes gêneros. Sim, eu acho que é algo bem relevante e que a gente tem que reconhecer, porque eu pessoalmente tinha a gente está trabalhando muito com os líderes, e você viu também que tinha fotos das elders, dos ancianos, dos sábios, mas é muito importante investir na criar oportunidades para essa nova geração, que eu acho que estão entre dois momentos, entre dois mundos que tem as raízes representadas pelos ancianos, mas também tem o futuro, que é um futuro de
redes sociais, de busca para oportunidades econômicos, e a gente tem que responder a isso também, e não só pensar nas raízes. E sim, os jovens estão ligados em redes internacionais, estão ativos no Instagram, na diferentes formas de comunicação, dos movimentos. Você comentou anteriormente, né, que viu lá muitos produtos locais. Aí eu fiquei curioso, né? Como que você sentiu ali o clima das pessoas que estavam participando? Se existe assim um movimento, algo que favoreça essa discussão da sociobioeconomia, né? Isso que é tão atual, que é também um mecanismo de uma linha de enfrentamento ao desmatamento da Amazônia. Você sentiu, assim, no geral, que existia um estímulo, que as pessoas têm pensado e discutido sobre isso? Colômbia é um país mega diverso e tinha muita gente de muitas partes da Colômbia. E eu senti deles alegria e orgulho, orgulho com seus produtos. E eu senti também vontade de conhecer. Comprei chocolate, comprei café, ainda estou tomando café que comprei de lá. Muitos produtos. E foi difícil escolher os cafés, porque tinha dúzias de apresentadores, mas sim, eu fui existe em Colômbia corporações regionais que são tipo órgãos do governo que incentivam e são organizações de assistência técnica. Então, os produtores que eu percebi eram indivíduos, famílias e cooperativas, comunidades. Foi muito legal. Muito café, chocolate, fruta, açaí, coisas mais cosméticos e mais tipo inovadoras. Tradicionais e inovadoras. Então, tinha tipo remédios naturais, sabonetes. Eu acho que, sim, existem muitas iniciativas. E conta um pouquinho pra gente, então, Bob, como é que foi o painel de vocês, o que você participou mais diretamente lá? Uma sala que tinha um limite de 80 pessoas, estava cheia, e a gente organizou em 5 grupos de discussão. Então, a gente convidou 5 líderes indígenas e, em vez de fazer tipo um painel que não dava tempo para diálogo, a gente organizou 5 mesas redondas e dentro de uma sala, a logística não foi boa para fazer isso, foi acusticamente foi difícil, mas tinha muita gente de ONGs, de comunidades que trabalham com governos. E afinal, cada grupo tinha meia hora para 10 minutos a líder indígena contar sobre sua experiência de integrar diferentes formas de conhecimento, como o conhecimento indígena foi combinado com conhecimento científico ocidental ou outras formas de conhecimento, cada um com experiência. Contaram para 10 minutos e nessa mesa redonda depois a gente teve uma conversa sobre outras experiências e o que a gente podia aprender disso. E ao final, cada grupo se apresentou aqui em plenária. E para cada uma dessas pessoas apresentamos um pequeno biografia e também uma ponto de acesso à internet para maiores informações. Então, Waira é uma liderança incrível de pedagogia, artista, que ajudou a criar uma área indígena, uh, uma área de conservação baseado na preservação dos produtos culturais, medicinais, etc. Uh, Ajudou a organizar uma escola, e ela falou sobre um caso específico sobre a relação entre ONG e essa comunidade e como eles juntos tinha uma sinergia de conhecimento e para gerar impacto na conservação. E tinha a criação do colégio, detenção da pavimentação de uma estrada, uma carretera e declaração do parque. Então, todos esses foram processos que avançaram graças à ligação com essa ONG que é
Amazon Conservation Team Colômbia, no caso dela. Uldarico é um conhecedor tradicional da etnia Matapi, e ele escreveu livros junto com outra organização que ajudou a organizar, que é Tropenbos, uma organização de pesquisa em Colômbia, que juntos escreveram livros interpretando os petroglyphs, as áreas sagrados que têm coisas marcadas nas pedras antigamente, e que ele interpreta e explica a relevância disso. Outro líder do mesmo grupo indígena, Inga, da primeira, da Huayra, Flora também, é diretora da escola. E Francisco foi fundador da Universidade Intercultural. Então, uma pessoa, ele é acadêmico, mas também é indígena, e tem toda uma experiência de integração de conhecimento de acadêmico com tradicional. Então, nessa escola, os alunos também têm momentos de visitar comunidades e ter mentoria dos ancianos das suas próprias comunidades, a Intercultural Maia de México. E a Érica foi de uma aliança no norte da Austrália. Então, cada um deles apresentou sua experiência agora e criou uma discussão, e a gente tentou entender o que a gente aprende de todo esse conjunto de experiências sobre como relacionar entre a academia e as comunidades para contribuir para o seu trabalho, que é de conservação efetivo. Então, isso tem a ver com como colabora, como incorpora diferentes tipos de conhecimento e como utiliza isso para ter um impacto na conservação e não apenas para produzir conhecimento. Acho que era um evento de 2 dias, compactado em 1 hora, e a gente está tentando agora analisar. Mas uma coisa muito rica que foi, não era apenas naquela hora, mas antes, e a gente ficou nesses 3 dias que estava lá, visitando juntos esses outros eventos, e tinha momentos de colaboração e de troca de conhecimento. Reunimos para planejar, reunimos depois para refletir. Então, precisava ter um seminário de 2 dias realmente para capturar todo esse conhecimento. Então, não sei realmente se vamos conseguir fazer tipo um documento com recomendações que estamos tentando fazer agora. Mas foi difícil capturar nesse momento. Mas é claro que a ligação entre a academia e as lideranças é muito rica, tem muito potencial. Bob, é muito interessante porque eu reconheci algumas das lideranças que estavam desde o início também no projeto GIA, né, do Governança e Infraestrutura na Amazônia, e também a metodologia que a UF normalmente usa também, né? Eu acho que a UF ela tem esse compromisso, a Universidade da Flórida, com a discussão, né, dessa transdisciplinaridade, né? Como a gente pode se ajudar sendo pesquisador, acadêmico e comunidade, não só para produzir artigos científicos, né, pesquisas, mas também para produzir mudança na realidade da conservação da floresta, conservação da biodiversidade. E aí eu fiquei muito curiosa de tentar, de entender assim, quais foram os grandes aprendizados que essa discussão trouxe para vocês, né? E você também já veio aqui para o Juruá, já trabalhou, né, no programa que nós fizemos todos nós aqui juntos, né? Temos a comunidade de prática do Juruá. Quais são os aprendizados que você acha que dá para trazer aqui para a realidade do Juruá e para a Universidade Federal do Acre? Primeiro, eu agradeço o reconhecimento da Universidade da Flórida, que sim, a Flora e Huayra eram participantes desse diálogo de saberes que facilitamos ao longo e aprendemos muito com elas, e foi inspirador. Flora estava na primeira encontro do Projeto GIA em Colômbia, mas o Huayra eu conheci há uns 5 anos só via Zoom, e foi muito legal conhecer pessoalmente. Mas eu também queria dizer que não é apenas a Universidade da Flórida que tem essa visão, metodologia. Eu acho que, primeiro, quem organizou esse evento
foi junto com a gente a Field Museum e Legado, e eles realmente lideraram essa metodologia, essa forma participativa de fazer. E eu também, olhando para a Zona Verde como um todo, é incrível como a paradigma de hoje não é conservação é dos biólogos. Ao contrário, conservação é conviver com a natureza, beneficiar e proteger. Então, e para fazer isso, é um processo de diálogo, de reconhecimento dos povos tradicionais e etc. Então, isso é incrível para mim que quanto isso é central no discurso. A gente não está em nenhuma forma vanguarda, a gente está no meio de uma visão que já está assumido. Mas, mas sua pergunta é o que eu posso recomendar, eu acho que isso é uma longa história que precisa ser analisada com muito calma. E a gente está tentando estruturar essas lições, mas certamente é a forma de relacionar, em cima de tudo, de escutar, de respeitar. Eu acho que é reconhecer conhecimento. A ponto de partida tem que ser por isso. Nivelar e entender. E eu acho que é isso também na operacionalização afeta. Tem que pensar no timing, no temporalidade, de quem define, porque a gente pode dizer, vamos escutar eles, mas a gente está definindo as perguntas, a gente está definindo o horário, o lugar, ou a gente vai ter que construir projetos de análises juntos, que realmente é outro nível de colaboração, que desde o início, de co-criar projeto. Eu acho que existe já compromisso de escutar, etc., mas ainda a estrutura de nossa universidade e todas as universidades e as fontes de financiamento. Bom, eu quero financiar um projeto transdisciplinar, mas eu quero a resposta daqui a um mês para a proposta. Você tem um mês para construir isso e desenhar seu projeto. E depois você tem 6 meses para fazer o projeto, depois você tem que publicar. Então, a estrutura não é tão viável ainda para isso, mas a lição é, a partir da colaboração, de reconhecimento de diferentes formas de conhecer e também os projetos têm que ser orientados para gerar resultados que podem ser aplicáveis. Eu posso falar de modo geral, estou aprendendo sobre açaí ou sobre a pesca, etc. Mas isso vai levar a uma mudança de política pública ou vai incorporar nas práticas das comunidades? Então, qual é a real aplicação dessa pesquisa ou esse projeto? Então, eu acho esses três pilares, a forma de colaboração, formas de integrar diferentes conhecimentos e buscando realmente um resultado positivo, útil, prático para todos os participantes, acadêmicos e não acadêmicos. Bom, eu queria aproveitar o gancho, né, da pergunta da Carla. Ok. Achei muito interessante. Como que você sentiu no evento também? Como você disse, né? A gente está num momento de quebra de paradigma, né? A gente tem todo um processo histórico com relação aos saberes, né? Saberes tradicionais, o saber científico. A gente, pelo menos até onde eu li, na biologia, isso já existe essa conversa entre saberes lá, pelo menos formalmente, desde 80 e tanto, né? Naquele encontro em Belém, muito antigo. Mas aí, no evento, transportando para o dia de hoje, né? Você disse para a gente que já existe uma conversa muito mais alinhada, né? Um ouvir muito mais acurado. Mas depois a gente vai falar da Zona Azul, mas você conseguiu perceber que existe uma tradução nisso, dessa conversa, ou um respeito a essa outra forma de saber, refletido em algum tipo de decisão, de política, alguma coisa mais ampla? Eu acho que a gente tem que voltar para a questão da Zona Azul, né, para responder essa pergunta, porque sim, a paradigma está clara. As pessoas, eu fui impressionado também pelo reconhecimento das dificuldades, também das limitações financeiras, estruturais na academia, porque
isso eu não tinha visto muito na conversa antes, realmente o reconhecimento desses desafios. Mas voltando agora para a Zona Azul, então, uma coisa, um resultado concreto foi criado um subsidiary body, tipo um comitê paralelo, tipo um conselho de consulta. Eu não sei exatamente explicar em português, mas foi criado um subsidiary body, uma organização específica dentro da Convenção da Biodiversidade para incorporar conhecimento indígena e afrodescendente. Então, criou uma estrutura e, no mundo da política internacional, criar uma estrutura parece que é uma coisa burocrática, mas assim que flui os resultados concretos. Então, isso foi um passo concreto, reconhecimento. E também foi criado um fundo. Eu acho que esse fundo já foi chamado esse fundo na evento anterior, 2 anos atrás, mas agora eles colocaram um componente desse fundo que é especificamente para quem utiliza os dados de genético, informações genéticas. Existem no mundo 3 grandes bancos de dados de informação genética, aberto ao público, qualquer empresa pode acessar esse dado e pode utilizar para criar seus produtos farmacológicos ou etc. E foram convidados a participar nesse fundo quem utiliza esse banco de dados. Enfim, isso não foi porque a convenção é dos governos, não tem nenhum, não é uma lei atua no território, mas invita os países a fazer suas leis para isso. E a sugestão é que cada empresa que utiliza esses dados doa 1% dos seus lucros ou 0,1% de sua renda para um fundo e que para a biodiversidade, para as atividades financiadas pela Convenção de Biodiversidade, e que parte desse fundo seja diretamente para organizações indígenas. Existem 2 coisas em paralelo acontecendo. O fundo, que já existia e já pode ser ampliado com os usuários dos bancos de dados genéticos. Existe o fundo. Existe a questão de como aplicar esse fundo diretamente para organizações indígenas, como COIAB, COICA, a PIGE, etc., ou outros que são afiliados a esses, diretamente financiando essas organizações. Então, existe toda uma conversa, uma negociação, uma demanda que o financiamento vai direto às comunidades, às suas organizações. Então, primeiro tem que captar recurso, depois tem que lutar para como aplicar esse recurso. Mas isso é um exemplo de esse paradigma estar entrando na prática. É muito legal, né, Bob? Porque a gente vem vendo, assim, inclusive, as estruturas elas são muito similares, né, da Convenção Quadro pelo Clima, né, das Nações Unidas e também da biodiversidade. Também houve esse esforço de criar um fundo, enfim. E aí essa pergunta do Igor, né, dos diferentes, se isso está sendo considerado nas políticas públicas, a gente tem visto um avanço na identificação, por exemplo, de valores, né? Dos diferentes valores em relação à biodiversidade e às florestas, né? Então, antes a gente tinha um foco muito grande nos valores utilitaristas, né, da economia, e agora a gente está identificando multivalores, né, inclusive pelo IPBES, os valores de uso, mas também os valores intrínsecos da natureza, os valores espirituais da natureza, né? E aqui no Juruá eu acho que isso é muito importante, porque a gente está num ambiente em que a gente tem elementos da sociobiodiversidade, né? Produtos da sociobiodiversidade que têm sim o seu valor intrínseco e que tem uma discussão, especialmente, por exemplo, no uso das medicinas tradicionais aqui no Juruá, que é uma grande questão, né, do uso dessas medicinas pela indústria farmacêutica, né,
como essa informação e os recursos, né, da repartição de benefícios sobre esse uso vai chegar nas comunidades, né? E eu acho que é a mesma coisa também na Convenção do Clima, que é a questão das florestas, né, do RED, do mercado de carbono e assim vai. Você chegou a ouvir alguma coisa, assim, houve alguma discussão sobre esse tema da valoração da biodiversidade na COP16? Valoração, sim. Valoração econômico, não tanto. Então, existe várias, tipo, não foi discutido na zona verde essa questão de monitorizar os valores. Obviamente, tinha toda essa produtividade agroecológica de produtos que vem da biodiversidade. Isso sim, mas tipo o mecanismo de negociar um pagamento para a biodiversidade, alguma coisa, talvez na Zona Azul, inclusive, isso foi a reclamação dos países em desenvolvimento que faltou recurso nesse fundo. Existe o fundo, mas quanto está sendo doado é pequeno relativo ao tamanho da necessidade e da urgência da questão. É um evento grande, né? Foram quase 200 países participantes. Mas o que que de concreto, assim, os países participantes, eles apresentaram, né? Com relação à proteção de biodiversidade ou com planejamento de fazer alguma coisa, é, ou alguma coisa que já foi feita ou alguma coisa que está para ser feito, né? Você sentiu, assim, uma adesão? Tá todo mundo trabalhando muito, em sintonia ou não? Cada país está fazendo um projeto diferente? Qual que é o que que você pode falar para a gente sobre isso? Não conheço o suficiente, mas eu sei que nesse evento, em 2 anos atrás, foi feito um compromisso de preservar 30% do território até 2030. E nesse evento, os países tinham que apresentar seus resultados preliminares, ou seu plano e, e os resultados até agora. E poucos países apresentaram sua estratégia nacional. E eu acho que eu não conheço se o Brasil fez ou como que fez. Eu acho que para quem realmente quer pensar na como vamos implementar, tem que estudar e tentar contribuir ou colaborar com esse National, eu esqueci o acrônimo, mas basicamente a estratégia nacional para a implementação existe tipo um framework da conservação da biodiversidade. Então, 2 anos atrás foi tipo um panorama de que temos que fazer e essa vez tinha que apresentar seus resultados. E eu acho que alguns países apresentaram, mas eu não sei se o Brasil apresentou ou se foi bom ou não foi bom. Mas eu acho que isso deveria ser explorado e estudado. Eu acho que é um bom projeto para um aluno ou para um laboratório, um projeto seria entender eh, os pontos positivos e as lacunas e que deve ser feito. Isso é um trabalho de políticas públicas que eu não tenho acompanhado. Em todos os países é necessário isso, mas obviamente para pensar no Brasil, eu acho que isso seria uma coisa interessante a dar seguimento. Bob, eu queria voltar um pouquinho sobre o papel da universidade, assim. E aí eu acho que ficou uma pergunta lá atrás que eu quero retomar. O que que você acha qual é o papel da universidade nesse sentido dessa criação de ambientes que você trouxe três pilares, né? É, na forma de colaboração, né? Então, como desenvolver uma pesquisa multidisciplinar ou transdisciplinar, respeitando as epistemologias, diferentes formas de visão de mundo, né? Então, você trouxe forma de colaboração, integração entre diferentes conhecimentos e buscar produzir resultados positivos, né? Como você acha quais são os entraves para a universidade conseguir fazer isso, né, na sua perspectiva? Primeiro entrave é que isso não é necessariamente o objetivo da universidade, ou pelo menos
as formas de avaliação de produtividade. Existe, sim, compromisso, uma demanda do CAPES, que as universidades têm sua ligação com a sociedade, mas no dia a dia o professor precisa publicar artigo científico, de preferência em revista internacional. E para fazer outro tipo de pesquisa transdisciplinar leva mais tempo, talvez produz menos resultados, menos artigos. E o professor ou até o aluno, ele é avaliado pela produtividade e não pela contribuição para a sociedade. Eu acho que isso é a raiz dessa barreira. Obviamente também tem, mas tem compromisso, eu sei, dos professores e dos alunos, especialmente, que querem contribuir. Então, como fazer? Isso é uma questão. Eu acho que tem que investir na capacidade, nas ferramentas. Então, a primeira coisa é a vontade e o incentivo. Segunda coisa, que eu acho que é menos problemático, mas também merece um investimento, é como fazer de forma colaborativa, de como integrar diferentes formas de conhecimento. Mas buscar resultado para a comunidade não é necessariamente o, o primeiro mandato para um professor ou para a universidade. Enfim, eu acho que é o mandato de contribuir para a sociedade, mas na estrutura, quando eu faço o meu relatório de produtividade ao final do ano, eles não estão me perguntando quantas comunidades estão aplicando esse conhecimento, estão me perguntando quantos artigos eu produzi. Eu acho que é difícil produzir esses artigos, então não é fácil, então é uma demanda muito forte. Essa outra parte é o financiamento, porque fazer a pesquisa participativo, por exemplo, nossos alunos recebem bolsa para ir para campo para fazer a pesquisa. Recentemente, incluímos nessa bolsa uma contrapartida para a pessoa da comunidade que acompanha, que colabora. Então, é importante ter recurso para as pessoas da comunidade que não são apenas informantes e fontes de informação, mas para ser colaboradores, eles precisam parar da sua atividade do dia a dia, translocar, e eu acho que recurso orientado para isso também seria importante. Eu acho que também tem uma questão, assim, da importância dos outros tipos de recurso, né? Que não é só o recurso financeiro, são os recursos de social network que a gente fala, né? Tipo, como a gente cria alianças que nos fortalecem de maneira a melhorar o uso dos recursos financeiros, por exemplo, né? Ou como quais são os parceiros que a gente pode se aliar para conseguir de fato fazer uma pesquisa que seja uma pesquisa que gere uma mudança social, né? Então, quais são os aliados indígenas? Os indígenas falam às vezes aqui para gente, a gente dá um doutorado se você resolver esse problema para gente, né? Uhum. Então, assim, por que não vamos fazer o nosso doutorado a partir de um problema que o indígena realmente tem, né? E aí a relação de pesquisador e comunidades, né? E florestas são diferentes, que a gente até conversou, né, Bob, no Congresso Internacional de Etnobiologia, justamente esse tema, né? Será que a gente precisa é sempre um recurso financeiro que a gente traz para a comunidade, né? Como uma proposta de apoiar a pesquisa, ou tem outras maneiras de apoiar, né? E a gente aqui, pelo menos no Fronteiras, a gente busca focar no problema que é trazido para nós através das comunidades e aí tentar resolver esse problema a partir das nossas habilidades, né, que são complementares. Então, acho que também tem outros tipos de financiamento e de capitais que a gente precisa considerar, porque senão a gente acha que é só uma questão de dinheiro, mas e aí, se não vem o dinheiro, a gente não tem nada para fazer, né? Mas que nem o podcast Ecojuruá, a gente está fazendo uma parceria super profícua, super legal e de win-win situation, né? Todo mundo está ganhando aqui nesse processo. Eu acho que é uma parte, não sei se você está pensando nisso, Carla, mas a comunicação, não a comunicação só o diálogo entre as pessoas, mas a forma
estratégico de organizar a informação e comunicar essa informação para tomadores de decisão. Pode ser na área de políticas ou pode ser na própria comunidade, suas práticas. Então, eu acho que isso é outro problema estrutural da universidade. A nossa visão é de produzir artigos científicos que tem um formato específico, uma linguagem técnico, mas e a gente não recebe talvez crédito para fazer um podcast, para fazer um folheto, para fazer uma palestra na comunidade. Mas eu acho que essas formas de comunicação é muito importante para alavancar conhecimento que vem da investigação, da pesquisa, para o resultado, para a prática. Quem vai aplicar esse conhecimento e eles vão entender essa mensagem, isso é todo um trabalho de estruturar e comunicar. E eu sei que vocês trabalham nisso, inclusive tem a série de podcast agora, mas eu acho que é muito importante. Legal, Bob. E assim, retomando também ali, né, a questão da COP, historicamente, né, Bob, a gente tem sempre assim, uma diferença muito grande entre os chamados países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, os países que nem chegaram nesse patamar. E você viu se teve alguma diferença, você sentiu, ouviu, né, lá entre os pares que você estava convivendo? Teve alguma diminuição nessas diferenças, por exemplo, de aporte financeiro, ou de assumir compromisso, ou não? Esse cenário ainda se mantém, tem, né? Eu sei que tem uma série de questões políticas, mas qual foi a tua impressão nessa seara de conversa? Bom, eu acho que foi importante que esse COP foi em Colômbia. Colômbia é um país super biodiverso e também é um país que tem muitos avanços no reconhecimento das populações afrodescendentes e indígenas. E obviamente que eu vi agora foi muitas iniciativas de agroecologia, de produção de produtos da natureza. Então eu acho que a Colômbia mostrou uma cara para o mundo de liderança. Agora, não estou falando da Zona Azul, das debates entre governos. Eu sei que existem tensões, inclusive sobre essa questão de financiamento, mas, sem dúvida, Colômbia é líder e eu acho que criou uma nível de reconhecimento fora do fato da organização. A organização foi fantástico. Acho que tinha um pouco pequenas falhas na divulgação dos eventos, etc. Foi um pouco, mas tinha foi até uma visão super organizada para entrar no COP, da parte oficial, mesmo da Zona Verde, você tinha que ter credenciado, você tinha que ser registrado, você entrou se foi registrado, se não foi, não entrou. Ao mesmo tempo que foi muito receptivo, foi uma combinação muito interessante de muito organizado e rígido enquanto a burocracia, mas ao mesmo tempo alegre e acolhedor. Mas fora da organização, eu acho que mostrou uma. Você viu, tanto no nosso evento como nos outros eventos, muitos líderes colombianos, tanto de juventude quanto indígena, etc. E a organização do evento, Tropenbos, Casa Humboldt, Casa da Cultura, foi muito impressionante. Cali é a terceira cidade da Colômbia, e você viu, tinha as parques que estava com muitos eventos e tinha apresentações de empresas, de comunidades, tinha uma maloca indígena, tinha uma música que é também fantástica. Eu fui muito surpreendido por eu fui na Rio 92, em Rio de Janeiro, e de lá eu decidi que eu nunca mais queria ir para esses eventos internacionais. Foi muito burocrático e eu senti muito pequeno. Eu senti que eu queria estar lá para ter uma influência, mas são milhares e milhares de pessoas e muita política, etc. Eu nunca mais queria voltar. E nesse evento foi a primeira vez que eu fui em outro evento da ONU internacional
E foi inesperado o quanto foi maravilhoso estar lá. Foi muito rico a experiência, o intercâmbio das pessoas que estava com esse paradigma e uma visão compartilhada de conservação, mas também via reconhecimento dos conhecimentos tradicionais e respeito para os povos originários. E a dinâmica do evento, enquanto a partir da festa da rua, das exposições, dos eventos formais na Zona Verde, os eventos mais organizados por as organizações locais. Então, foi uma riqueza muito grande e para mim foi inesperada. Eu fui lá para o evento que a gente tinha organizado. E não imaginava que eu ia curtir o tanto como foi a grandeza do evento. E para mim foi muita satisfação ver que esse paradigma de biocultural e transdisciplinar está enraizado, está universal nessa comunidade. Eu não estou dizendo que todo mundo, mas nesse evento foi bastante claro o compromisso de ouvir, de respeito, de reconhecimento, de formas de conhecer. Então, as duas coisas para mim que foi marcante foi a riqueza, a dinâmica, a interação e essa clareza desse paradigma está enraizado. Muito legal, Bob, esse paralelo, né, da Rio 92 com a COP16 e o avanço, né, no pensamento humano e também na ciência, né, para incluir os diferentes epistemologias, assim. Eu acho que você podia deixar um recado para os pesquisadores aqui do Juruá, né, professores também que estão envolvidos nesses temas, sobre o que você acha que seriam os caminhos, assim, futuros, de pesquisa e também de integração, né, da conservação biocultural. Eu diria só manter seu compromisso e com determinação e com continuidade de seu trabalho, manter essa visão de colaboração com comunidades, de contribuir e que está bem claro que quem são os líderes de conservação são as comunidades, as organizações de base, que a conservação acontece e a biodiversidade existe por causa do papel das populações tradicionais, indígenas, locais, ribeirinhos. Então, manter e continuar seu compromisso de respeito, de reconhecimento, de colaboração e de contribuir para esse trabalho importante que as comunidades fazem. Eu acho que o papel da universidade é apoiar, e eu sei que existe esse compromisso, para manter e persistir, e eu sei que as dificuldades são muitas, tanto logística, financeira, estruturais, mas também eu sei que existe compromisso e eu admiro quem está dando essa continuidade e espero que continuam e realizam esse potencial de sinergia entre a academia e os atores locais. E esse foi o episódio de hoje do nosso podcast Eco Juruá. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo e agradecemos de coração por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de nos seguir também no Instagram. É só procurar por Eco Juruá Podcast que você acha a gente por lá, hein? Curta e compartilhe nosso conteúdo por aqui e por lá também. Um grande abraço, cuide de você, da sua família e da nossa natureza. Até o próximo episódio.